Fato é que existe um plano perfeito para guiar a evolução de nosso mundo em todos os níveis, estabelecido por uma hierarquia ou governo espiritual. A humanidade está dentro desse esquema cósmico e tem a sua função no limite de suas capacidades de inteligência, esforço, trabalho e méritos. A hierarquia cumpre integralmente a sua parte, que consiste em promover permanentemente a evolução de todos os reinos da natureza, com vistas ao bem-estar, felicidade e paz de todos os seres. E a nós, como criaturas racionais, compete conhecer e vivenciar os dharmas, leis universais, através das filosofias, ciências e religiões. Para esse desiderato, o plano espiritual promove permanentemente, continuamente, a descida de seres altamente evoluídos, com o objetivo de trazer à humanidade carente o conhecimento que conduz à sabedoria do universo, a fraternidade que nos dirige ao amor absoluto e à compreensão que nos leva à unidade da vida. Esses seres são chamados de avataras, ou seja, encarnações superiores, que vêm ao mundo para transmitir as verdades redentoras e necessárias à evolução e felicidade das criaturas. Esse é um trecho bem do começo desse livro que chama Os Mensageiros da Grande Fraternidade Branca, Sérgio Barreto. E nesse livro ele fala de 5 desses avatares. Então ele começa ali no Moisés, Buda, Jesus, Maomé e o Mitradeva, que é o menos conhecido, né, fora da Shuddhadharma, mas que é o último desses avatares, que é essa representação aqui. E aí, como vocês viram, ele está explicando essa fraternidade que existe e que governa todo o planeta. Às vezes a gente ouve falas, né, como se a gente tivesse que tomar atitude e a gente tivesse desgovernado e tivesse acontecendo alguma coisa que estivesse fora do plano maior. E esse momento nunca existe, porque esse processo que acontece no planeta está sempre debaixo desses grandes seres que dirigem toda a evolução do planeta. Como ele fala aqui, tem um governo espiritual. É como se tivesse assim vamos dizer assim, a gente chama de divina hierarquia dentro do Shuddhadharma, né? Uma fraternidade, são grandes seres, e tem um cabeça desses grandes seres que a gente chama na Shuddhadharma de Shri Bhagavan Narayana, mas que ele existe em outras escrituras com outros nomes, claro, que a depender da cultura, do lugar aonde está se reportando a esse ser, vai com aquele tipo de evolução e contexto cultural que está ali, né? Então, na Bíblia mesmo, esse ser é citado com o nome de Melquisedeque. Ele aparece no Velho e no Novo Testamento, ou seja, antes e depois de Jesus. E ali ele fala desse ser que não tem genealogia de dias, que nunca nasceu, que ele veio ao planeta para produzir essa evolução contínua no planeta. Então não tem nenhum momento que a gente está ao Deus dará, como a gente costuma falar assim, está solto, está acontecendo um monte de coisa que a gente tem que fazer um monte de processo, como ali ele fala, né? Eles estão fazendo o plano deles, o processo que cabe a eles, que é trazer de tempos em tempos seres, que a gente chama de avataras, que são o quê? O que significa avatar? Avatar é uma palavra sânscrita que significa literalmente descida. E essas descidas, elas vêm sempre que existe a urgência de que a mesma lei, que é a única que nunca vai ser revogada,
em momento nenhum da evolução do processo da humanidade, que é a lei do amor. Sempre que tem algum tipo de situação que está colocando em risco aquilo que a gente já conquistou como humanidade, aquilo que a gente já acessou, né, um tipo de patamar de evolução, sempre vem um outro avatar. E ele vem lembrar, e ele vem trazer a mesma mensagem, só que adaptada àqueles alunos que estão ali naquele momento. Então, eles vêm dizer a mesma coisa, lembrar a mesma mensagem, só que ela está ajustada àquele tipo de evolução que já está ali. São chamados avataras. E esses avataras são descidas divinas, são seres que estão em outra esfera evolutiva diferente da nossa, completamente, muito além da nossa. E até que a gente conhece mais, até circunstancialmente, pelo lado do planeta que a gente nasceu, que é mais cristão. Se a gente estivesse em outro lugar, são outros avatares que são mais cultuados em outro lugar, né? E aqui, por a gente conhecer mais, né, tá dentro de uma cultura cristã, o que a gente conhece mais é o avatar a Jesus mesmo, né? E na fala ali, inclusive a fala dele, né, que para nós fica interpretada de uma maneira com pouca profundidade, porque ele fala uma frase dele que muita gente segue à risca, né, e que a gente entende de uma outra maneira. Ele fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida. É uma frase do próprio Cristo, do próprio Jesus. E esse eu sou significa o Espírito. Cada um de nós tem que chegar a realmente experimentar o que é ser conduzido e estar debaixo do processo evolutivo, entregue ao próprio movimento que nos rege, que nos dá vida, que é o nosso Espírito. Jesus podia falar isso porque ele realmente vivia a partir dessa centelha, né? Tudo que ele fazia estava debaixo de um processo submisso não só ao espírito que ele já estava em contato, mas ao espírito que rege exatamente a evolução do planeta. E lá na própria Bíblia fala exatamente assim, ele fala que esse ser não tem genealogia de dias, e no Novo Testamento, isso lá em Hebreus é citado exatamente assim, que Jesus é feito sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque, ou seja, tem alguém maior que ele que realmente transforma naquele que veio trazer a mensagem naquele momento, né? Inclusive a gente sabe historicamente, né, que até os 30 anos ele não se colocava dessa maneira. A partir dali, até o fecho da sua existência, aí sim ele falava: eu e o Pai somos um, porque aí a missão dele completamente estava na sua plena, né, ele estava de plena autoridade daquilo que ele veio fazer, embora tenha nascido já na condição de avatar. Então isso na Shuddha Dharma é muito importante, porque a Shuddha Dharma, tem muita gente que chega aqui e acha que a gente é budista porque a gente medita. É uma coisa que a gente tem essa ilusão. Vira e mexe eu trago isso de volta, que todo mundo acha que só quem medita é budista. Na verdade, a meditação, ela existe na raiz de todas as grandes religiões. Você vai achar a meditação no meio dos sufis, tem a ver com outra linha filosófica, religiosa, você vai achar no meio do budismo, você tem no meio cristão também. Então, por que a gente sempre coloca isso? E de tempos em tempos a gente lê ou isso, ou o versículo do Bhagavad Gita, a gente traz esse assunto, porque em alguns meses a gente faz a lua cheia daquele mês direcionada a esse ou aquele avatar, porque a Shuddha Dharma não é nem cristã, nem budista, nem krishnaísta, nem vishnaísta. Ela não está vinculada a nenhum avatar e ela não foi dada a conhecer para trazer uma religião nova, como tem a ver com todos esses seres. O budismo surgiu depois do nascimento de Buda. Ele não criou o budismo, mas as pessoas, os discípulos dele, baseado no que ouviram dele, criaram aquilo que ouviram dele. Igual o cristianismo. Os apóstolos de Jesus, depois que ele veio, criaram o
cristianismo que veio após o nascimento de Jesus. Não é o caso da Shuddha Dharma, que é anterior a todos os avatares. Ela é anterior a todos eles. Por isso ela tem total e absoluto respeito por qualquer um deles. É como se a gente entendesse, guardando as proporções, é como se a gente... Eu acho esse exemplo bastante bom e eu repito sempre aqui. Qual que foi a professora mais importante da sua vida? A que te alfabetizou ou a que te entregou o diploma na faculdade, no doutorado, no mestrado, no seu pós-doc? Todas elas têm a sua importância, o seu papel, todas elas formaram você. E não tem a diferença de quem foi maior ou quem foi menor. Todos eles vieram cumprir a mesma missão, lembrar o Dharma do amor. Só que ele vem ajustado àquele momento da humanidade. Então, para nós, não existe esse partidarismo religioso, quem que é o avatar. Tanto que vocês podem ver aqui. Ali tem Mitradeva, aqui tem Jesus, aqui tem o Buda e aqui tem o Krishna. Para nós, qualquer um deles, o importante é que você viva a essência do que eles vieram trazer. Se você tem simpatia por algum deles, pega aquilo que ele fala e experimenta aquilo no seu melhor. Se você tem uma tendência cristã, tem 2 mandamentos para você dar conta de viver: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi o que ele fez. Simplificou as 10 anteriores a ele nesses 2 únicos. O budismo tem 4 e todas essas vão ter seus apoios de acordo com aquilo que aquele avatar que veio ajustou para aquele momento. Agora, na Shuddha Dharma, o que é importante? Não é a escolha desse ou daquele avatar, é o quanto de inteireza você se organiza para experimentar a mensagem daquele que você escolheu. Não escolheu nenhum deles? Para nós não tem problema nenhum. Viva em busca da sua centelha divina que está dentro de você. Essa é a base do que a Shuddha Dharma propõe, que é a base do que todos eles falaram, de um jeito ou de outro adaptado àquele momento. Então isso é o que é importante. E por que a gente está falando isso? Tem alguns meses, como a gente já colocou agora há pouco, que a gente relembra essas mensagens. Por quê? Em janeiro tem o nascimento deste ser que é Mitradeva. Ele nasceu em 16 de janeiro de 19, que é um desconhecido para a grande maioria, mas que promoveu essa mudança absurda que a humanidade fez nos últimos 100 anos. Esse salto quântico absurdo que a gente fez em 100 anos. Nos últimos 100 anos, muito do que a gente tinha caminhado nos centenas de anos anteriores, a gente não tinha feito quase nada do que quando a gente compara o que a gente acessou de tamanho como humanidade. Uma percepção de olhar a humanidade de uma forma conjunta, que pensa no coletivo, que pensa grupo, que pensa no planeta, isso tem a ver com o nascimento desse avatar. Que a proposta dele é exatamente essa: viva a essência da sua religião. Se você não tem nenhuma, viva dentro do que é correto, do que é sábio, do que é bom para todo mundo. Viva no amor. Só. Essa é a mensagem dele. E quando é em abril, a gente faz uma menção na lua cheia do mês de abril, porque é quando tem o nascimento do Avatar Buda, que ele tem o mesmo grau evolutivo que teria Jesus Cristo. Eles vieram na mesma condição, nasceram, tiveram até uma idade madura, uma vida mais ou menos normal, que não era tudo isso normal também. E depois de uma certa idade, quando ele se percebe diante da missão, realmente assume a própria missão, e ele vai aí até o fim da vida cumprindo a missão que ele veio fazer, de avatar, de descida divina. Quando chega em setembro, a gente relembra essa mensagem de novo, porque agora em setembro, quem nasce é o avatar Krishna. Para nós ele tem um significado diferenciado, só em que sentido? Porque a escritura mais antiga, que é o Bhagavad Gita, o mestre e o discípulo que conversam nesse Bhagavad Gita é Krishna, que é o mestre ensinando o discípulo, que é o Arjuna, que somos todos nós, seres humanos que estamos em busca da autorrealização.
em busca do contato com o divino dentro de si. Então, em setembro, nós estamos lendo de novo isso aqui. Às vezes a gente lê um versículo do Bhagavad Gita, às vezes um versículo do Sanatana, e dessa vez a gente leu uma parte desse livreto do Barreto, que ele fala desses 5 avatares. E ele faz exatamente essa explicação. Todos esses seres nasceram de uma virgem, todos esses seres tinham profetização que ia nascer um ser que ia revolucionar tudo, igualzinho a gente conhece de Jesus, que tinha uma virgem, mataram um monte de criança na época para saber quem que era o cara que vinha fazer revolução. Todo mundo fica achando que quem vem fazer revolução vai fazer na política, e na verdade a pessoa não vem para fazer isso. Um avatar desse não está ligado nem um lado nem o outro, porque ele entende a unidade do processo. Todos eles, nenhum deles estava num outro patamar. Então, eles vêm para renovar a mensagem do amor, adequada àquele momento. E em setembro a gente faz isso. E óbvio que em dezembro a gente faz uma menção especial ao Avatar Jesus. Mas só que esse todo mundo está comemorando o Natal cristão aqui. Todo mundo comemora. A gente comemora esses 4 porque poderíamos até fazer outros, mas a gente entende, pela percepção do que a Shuddha Dharma propõe, que esses trouxeram as mensagens que são mais universais, tanto que elas estão aqui hoje até vivas, né? Que são essas mensagens desses grandes seres. O do Krishna já tem 5.000 anos, do Buda 2.600, de Jesus 2.000 anos, e do Avatar Mitradeva é um avatar que ele não tem essa missão como os outros tiveram, de chegar aqui e ficar falando. Você acha que a gente precisa de lembrar alguma dessas falas desses grandes seres? Nós já sabemos, até hoje em dia a gente não precisa nem saber via religião. A gente tem direito, que lembra a gente de funcionar dentro de um certo patamar de boa convivência. A gente tem ciência que lembra isso, a gente tem comunicação que lembra isso. Não precisa de vir alguém falar isso pra gente. Mas essa é a mensagem de Mitradeva, que você, se opta por um deles, viva a essência do que ele propôs. Vá no cerne daquilo que realmente é a mensagem dele e experimenta aquilo. Viva aquilo com veracidade, com interesse, com comprometimento. Essa é a única coisa que vai pôr a gente em outro patamar evolutivo. E para isso nós nascemos. Então tem um governo maior que está o tempo todo atento ao que está acontecendo. E esse governo, muito antes, tanto que esses seres todos, quando eles nasceram, por que mataram um monte de crianças? Porque existiam profecias muito tempo antes falando que essas figuras iam nascer. Os astrólogos, os profetas, os seres todos sabiam desse nascimento. A gente sabe da história de Jesus, quanto de criança que mataram, saiu fugido, perseguido, mataram um monte de criança. Igualzinho foi com Krishna, 5.000 anos atrás. Igualzinho foi com o Buda e com todos eles. O mesmo processo se repete. Por quê? Porque ao momento que a evolução do planeta faz um up, porque essa figura vem, primeiro que tem um ser desse nascido entre nós, esse momento que temos o Mitradeva, nascido entre nós, olha o que a humanidade faz de repensar de posturas. Gigantesco é o processo evolutivo. Sempre que acontece, assim como aconteceu 2.000 anos atrás, com o nascimento de Jesus. Teve um monte de coisa que foi revolucionada como conceito. E a revolução que acontece é sempre a mesma. Respeita o outro. Você é divino e todos os demais também são. Não tem ninguém que é mais bonito, mais feio, mais lindo, mais bem nascido do que o outro no conceito cósmico, no conceito divino. Todos nós somos centelhas divinas em processo evolutivo. Então, se a gente conseguir perceber isso e experimentar isso é a única coisa que eles vieram fazer aqui, esses professores. Lembrar este Dharma, que é o Dharma do amor. Aqui a gente se cumprimenta, se tem alguém novo aqui, sempre tem uma pessoa ou outra que é a primeira vez que está aqui, sempre tem. Então a gente já vai falar uma coisa que em geral a gente lembra num momento ou no outro sempre, né? A gente se cumprimenta em geral aqui com Namastê.
Namastê, na hora que chega, na hora que se encontra, na hora que vai embora, namastê, a gente fala isso. O que é esse cumprimento? Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Agora, se você começar a experimentar isso de verdade, como é que você consegue fazer uma coisa grosseira contra o seu próximo? Se você, antes de qualquer coisa, você lembrar disso. Se você, na hora que você realmente falar isso, você experimentar isso. Eu reverencio o divino que está em você. Além da forma que eu posso estar vendo, que pode ser mais ou menos confortável para mim, mais ou menos agradável para mim, mais ou menos verdadeira para mim, da minha percepção, com os meus condicionamentos e com as minhas coisas boas e coisas ruins. Cada um de nós tem as suas coisas, não é? Nós todos temos coisas boas e coisas ruins. Mas se você, diante do outro, sempre estiver embasado nessa premissa, você vai quebrar um monte de coisa que a gente faz o tempo todo aqui, uns com os outros. A gente arrebenta com tudo isso, se de verdade isso começar a ser uma coisa honesta, sincera, do fundo, né? Que é exatamente a proposta de qualquer um desses seres. Nenhum deles falou uma coisa diferente disso. Então essa é a proposta. E a gente sempre lembra, como eu falei, nesses meses aí, janeiro, abril, setembro, em dezembro, a gente volta para esse tema. Com a leitura que diverge um pouquinho, às vezes lá de um ou de outro livro, de uma ou de outra pessoa, mas a gente traz esse tema porque isso, dentro da Shuddha Dharma, é fundamento. Fundamento as duas coisas, que não tem nenhum deles que é maior ou menor, respeitamos todos de forma igual. E 2, que qualquer que seja a experiência que você esteja buscando viver, como autorrealização, o importante é o que você faz com aquilo que você recebe de informação. Se você não fizer nada com isso, não faz diferença você ser cristão, você ser da Shuddha Dharma, você ser batizado, você não ser batizado, até se acredita ou não acredita em Deus. A diferença é com quanto de bondade, ética, amor você faz a sua trajetória passando por essa vida. Isso é a única coisa que faz diferença. O resto é bobajol, o resto é besterol, o resto vai passar. Você pode ter esse ou aquele posicionamento, se você não realmente experimentar e fazer aquilo transpassar, transparecer em quem você é, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. E essa é a base da Shuddha Dharma. Então tem que ser vivido. Aquilo que você definiu como assim, prefiro ir por essa linha. Ótimo, então como que você tem buscado ser fiel a essa linha? Isso é que é importante. E aí quebra esse monte de coisa feia que às vezes a gente vê aí no mundo aí. Mais feia ainda fica para nós se a gente realmente não faz uso disso de uma forma coerente com aquilo que a gente de verdade está buscando experimentar e viver, né? Vamos agora fazer o tal do exercício. Fechar o olho, mergulhar aqui dentro e perceber esse divino dentro de nós, que é a nossa meditação interna que vamos fazer, tá? Fizemos isso hoje, essa leitura hoje, como a gente falou, nesses períodos aí a gente sempre traz à tona esse assunto. E para avisar, terça-feira que vem nós temos a lua cheia, que é direcionada a esse avatar Sri Krishna. É uma prática um pouquinho mais longa que essa que hoje a gente vai fazer, mas vocês estão todos convidados, se já vêm principalmente, já estão familiarizados. Um pouco mais longa, mas provável que vocês consigam fazer com eles, estando conosco, tá bom? Vamos à nossa prática.